Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Estado da Paraíba. Hoje nós iremos trabalhar aqui mais uma bateria de questões, certo? Hoje nós iremos abordar a nossa disciplina de Direito Constitucional, mais especificamente dentro da parte de Administração Pública, certo? A Administração Pública, lá dentro dos artigos 37 a 41 da nossa Constituição Federal, beleza? Então, se você está se preparando para o concurso da Paraíba, está iniciando sua preparação, fica aqui nesse vídeo que nós hoje iremos te ajudar com questões, exercícios aqui, questões de concursos anteriores, focando no nosso concurso da Polícia Penal da Paraíba, beleza? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like e coloca aí no final dessas questões quantas questões vocês acertaram. Coloca aqui o gabarito de vocês ao término desse vídeo para nós termos aqui esse feedback e sabermos aí como vocês estão indo nessas nossas resoluções de exercício, beleza? Antes de iniciarmos aqui as nossas questões propriamente ditas, eu quero deixar para vocês aqui o nosso combo da Polícia Penal da Paraíba, certo? Material excelente, já são centenas de alunos aí que está com o nosso material, só feedback positivo, o pessoal está gostando bastante. Nesse combo você vai receber aqui o Vadimeco da Polícia Penal da Paraíba, abordando aí todas as leis, certo? De forma atualizada e compilada, parte de direito constitucional, penal, processo penal, legislação extravagante, direitos humanos e conhecimentos específicos para PP, PB, beleza? Então, em todas as leis atualizadas, compiladas, com diversas súmulas, mnemônicos, macetes de concurso, espaço para anotação, material está excelente. Esse aqui é o módulo 1. E você vai receber aqui esse módulo 2, certo? Que é um caderno aqui, ó, de 1.500 questões focando nas polícias penais. Então, nós filtramos aí só questões de polícias penais e colocamos e inserimos aqui nesse combo da Polícia Penal para você, certo? E o melhor de tudo, toda atualização pós-edital sem custo. Você está adquirindo esse material agora, tanto o Vadimeco como o caderno 1.000 questões, sair no edital, você vai receber outro material atualizado pós-edital, beleza? Então, você pode estar adquirindo esse material com o link da descrição desse vídeo. Entra lá no site e compra. Tá no preço aí super acessível. Já deixei no preço bem bacana para vocês adquirirem. Ou se preferir, pode falar comigo no WhatsApp. Eu te envio uma amostra. A gente bate um papo lá e eu posso te passar diretamente pelo WhatsApp. Essa aqui é a versão digital, versão em PDF. Se você quiser, professor, eu gosto de material físico, eu gosto de escrever. Então, nós temos também. Então, para você adquirir o material físico, aquele que a gente envia pelos correios, fala comigo pelo WhatsApp, que lá eu vou pegar todo o endereço, o endereço, certo? Vamos lá ver toda a questão de envio pelos correios para você, beleza? Então, material digital, pode clicar aí no vídeo, no link do vídeo e ir direto no site, ou falar comigo no WhatsApp. Material físico, material impresso apenas pelo WhatsApp, beleza? Então fica aqui o combo à disposição de vocês. O preço aí está super acessível, garanto a vocês que vai valer super a pena, certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui as nossas questões, hoje focando em administração pública, dentro da nossa disciplina de Direito Constitucional. Pessoal, vamos lá. A primeira questão em tela diz o seguinte, ó. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá ao princípio de... Então, falando aqui de princípios da administração pública, certo? Então, aqui a questão, julga aí as questões mais simples dentro desse tema, vai ser aqui de princípios, mas de grande importância vocês saberem, certo? Então, a primeira alternativa aqui trouxe legalismo, letra B, pessoalidade, letra C, eficácia, letra D, objetividade ou letra E, moralidade. Pessoal, quando nós falamos aí dos princípios da administração pública, certo? Nós estamos falando aqui lá do artigo 37 da nossa Constituição. Ele vai trazer que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Então vejam que são 5 princípios, ó. É o nosso conhecido aqui mnemônico LIMP, certo? Esse mnemônico que eu estou trazendo aqui para vocês está incluso lá no nosso material, tanto esse como as centenas de macetes de concurso que vai facilitar na compreensão do assunto, certo? Então, ó, são 5, certo? São 5 princípios, certo? 5 princípios aqui expressos lá na nossa Constituição Federal a respeito da administração pública. Então, nós temos aí a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, beleza? Então, aqui falando aqui na nossa questão, gabarito certo seria o quê? Letra E, moralidade, perfeito? Esse aqui é um princípio expresso, trago lá no nosso artigo 37 da nossa Constituição, certo? Então, este princípio
informa aí que o agente público ele deve respeito aos preceitos de boa-fé objetiva, probidade e eticidade como forma de validar os atos por ele praticados, certo? Sua inobservância, certo? O princípio aqui da inobservância, esse princípio da moralidade, sua inobservância pode ser enquadrada como um ato de improbidade administrativa, sujeito às sanções previstas lá no parágrafo 4º do nosso artigo 37. Então, vocês podem estar lendo o artigo 37, certo? Junto aí com a nossa aula, certo? Vocês podem abrir aí seu vadimeco, a sua leizinha, e estar acompanhando aqui o comentário das nossas aulas. Vejam que lá no parágrafo 4º do artigo 37, ele vai trazer que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo à ação penal cabível, certo? Então vejam só, falando do princípio da moralidade, está lá dentro do artigo 37, esse princípio ele pode gerar aí o ato de improbidade administrativa, trago lá pelo nosso parágrafo 4º, beleza? Então são esses princípios expressos aqui: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, perfeito? Então fazendo aqui uma revisão rápida em cima desse assunto, você já vai ficar apto a acertar qualquer questão a respeito desse assunto aqui apenas com essa explicação, perfeito? Então, questão número 1, gabarito, letra E. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 2 em tela diz o seguinte, ó. Assinala a alternativa incorreta a respeito da disciplina constitucional da administração pública, certo? Então, vamos lá. Alternativa errada. A nossa letra A trouxe assim, ó. As funções, os cargos e os empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Pessoal, perfeito, alternativa aqui correta, conforme lá a nossa Constituição, certo? Então, as funções, cargos e empregos, eles são acessíveis sim, tanto aos brasileiros como aos estrangeiros, certo? Lógico, aí preenchendo os requisitos estabelecidos em lei, perfeito? A letra B trouxe assim, ó. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Perfeito, senhores. Olha, esse prazo aqui é de até 2 anos, certo? Fiquem atentos aí. Então, alternativa também correta. A letra C diz, ó, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Perfeito. Então, o servidor público civil ele tem esse direito, sim. A livre associação sindical também está correta. Logicamente, a alternativa incorreta será a nossa letra D. Vamos ver aqui qual é o erro da nossa questão. Ela diz assim, ó, é vedada toda e qualquer acumulação remunerada de cargos públicos. Pessoal, negativo, não é vedada toda e qualquer acumulação remunerada de cargos públicos. Vai ter aí as situações, os casos onde pode ser acumulado, certo? Vejam só lá o nosso artigo 37. Artigo 37, vocês vão ler lá o inciso 16, certo? Ele vai trazer que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, certo? Então, vocês vão ver lá que vai ser permitido a de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde e com profissionais regulamentados, certo? Profissões regulamentadas, certo? A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direto ou indiretamente pelo poder público, certo? Então, ela não é vedada toda e qualquer forma de acumulação. Existem os casos previstos na nossa Constituição que permitem essa acumulação de cargos, perfeito? Então, alternativa D, ó, incorreta, sendo o gabarito da nossa questão número 2, certo? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 3 diz assim, acerca da disciplina constitucional da administração pública, assinala a alternativa correta. Então, vamos lá, ó. A letra A trouxe a seguinte situação. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. E aí, senhores, alternativa correta ou incorreta? Esse servidor público, ele ficará afastado de seu cargo, emprego ou função? Pessoal, perfeito. Já de cara aqui, gabarito da nossa questão número 3, letra A. Certo? E por quê? Ó? Vejam só, conforme o nosso artigo 38, inciso 1 da nossa Constituição, ele vai trazer que ao servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Ponto. Então, a nossa Constituição traz expressamente essa situação do afastamento do servidor público, certo? Então, gabarito da nossa questão número 3,
Letra A. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. A letra B diz: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto apenas quando houver compatibilidade de horários e de 2 cargos de professor. Negativo. Já falei aqui na questão anterior, certo? Que ele vai trazer, além disso aqui, tanto de professor, como de cargo de professor com técnico científico, ou de cargos de emprego privativo e profissionais de saúde com profissões regulamentadas, certo? Então, o erro da questão é falar aqui apenas, ó, cargos de professor, certo? A letra C trouxe assim, ó. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável, independentemente da existência de dolo ou culpa. Senhores, vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que os agentes dessa qualidade causaram a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, a alternativa aqui está incorreta ao falar aqui independente de dolo ou culpa, certo? Então, a alternativa aqui, ó, letra C, incorreta. A letra D diz, ó, entre os direitos não titularizados pelos servidores públicos estão o direito de greve e o direito à livre associação sindical. Senhores, vamos lá. Ó. A Constituição assegurou aos servidores públicos civis o direito à livre associação sindical, assim como o direito de greve, certo? Nos termos estabelecidos em lei específica, certo? Então, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e no limite definidos em lei específica, certo? Então, alternativa aqui incorreta, certo? Alternativa D. E a letra E diz, ó, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que prestem os requisitos estabelecidos em lei, sendo em razão da soberania nacional vedada a nomeação de estrangeiros. Negativo. Esses cargos aqui, empregos e funções públicas, são acessíveis tanto aos brasileiros, assim como aos estrangeiros na forma da lei, certo? Então, alternativa também incorreta. Gabarito nossa questão número 3, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 4, ó. A Constituição Federal de 1988 prevê que os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, destinam-se a: letra A, exclusivamente às atividades de assessoramento. Pessoal, negativo, não vai ser exclusivamente as atividades de assessoramento, certo? Eu vou explicar isso aqui lá na nossa alternativa correta. A letra B trouxe, ó, aos titulares de cargo efetivos que tenham cumprido o estágio probatório, também alternativa incorreta. A letra C diz apenas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Perfeito. Então, ó, alternativa aqui correta. Gabarito da nossa questão número 4, letra C. Então, os cargos aí em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento, certo? Isso aqui conforme lá o nosso artigo 37, inciso 5 da nossa Constituição. Ele vai trazer que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento, certo? Então, alternativa letra C, correta, gabarito da nossa questão, certo? Então, eu quero também aqui deixar outra dica para vocês. Atenção aqui para essa dica. Ó. Funções de confiança e cargo em comissão. Vejam suas diferenças e semelhanças, certo? Ó, função de confiança e cargo em comissão, certo? Vejam que, ó, função de confiança, ela deve ser ocupada por servidor ocupante de cargo efetivo. Já o cargo em comissão, ele será exercido por qualquer pessoa, devendo obrigatoriamente ser observado o percentual mínimo reservado ao servidor de carreira. Na função de confiança, nós temos aí, eles são apenas conferidas atribuições e responsabilidades. No cargo em comissão, ocorre via definição de posto, lugar, pertencente a um dos quadros da administração pública, sendo conferidas atribuições e responsabilidades àquele que irá ocupá-lo, certo? Na função de confiança, ela é de livre designação e livre dispensa no que se refere à função e não em relação ao cargo efetivo. Já no cargo em comissão, é de livre nomeação e exoneração. Na função de confiança, nós temos as atribuições de direção, chefia e assessoramento, como também no cargo em comissão. Então, o que nós temos aqui de comum entre eles? Que ambos, tanto função de confiança
como cargo e comissão, terão atribuições de direção, chefia e assessoramento, certo? Como trouxe aqui a nossa alternativa letra C, beleza? Então, aqui trazendo uma pequena revisão a respeito da função de confiança e cargo em comissão, perfeito? Então, gabarito letra C, fechando a nossa questão número 4, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5. Analise as seguintes afirmações relativas à disciplina constitucional sobre o servidor público que venha desempenhar mandato eletivo. Vejam só, nós temos aqui 3 afirmativas. A nossa primeira afirmativa trouxe, ó, o servidor investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado a optar pela sua remuneração. E aí, pessoal, alternativa correta ou incorreta? Senhores, está aqui correta, conforme nosso artigo, ó, 38 da nossa Constituição, certo? Então, investido aí no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado a optar pela sua remuneração, certo? Então, a alternativa 1 está correta. A nossa alternativa 2 diz, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção. Pessoal, vejam só, a alternativa aqui está incorreta, certo? Alternativa 2, ó, está errada. Vejam só que a afirmativa procede em erro apenas ao descrever que, em qualquer caso que exija o afastamento para exercício do mandato eletivo, o tempo de serviço do servidor público será contado para o caso de promoção. Vejam só lá no inciso 5 do artigo 38, que ele vai trazer que, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse, certo? Então, a alternativa aí, ó, está incorreta, essa nossa alternativa 2. A alternativa 3 diz, o servidor, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração de cargo, do cargo eletivo. Senhores, perfeito, certo? Isso aqui está conformidade lá com o inciso 3 também no nosso artigo 38. Então, investido é o mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, ele pode receber as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, perfeito? Isso aqui no caso, ó, de vereador, certo? Fiquem atentos. Então, a alternativa 3 também está correta, apenas a 2 aí está incorreta. Então, a nossa questão quer saber o quê? Ó, está incorreto o que se afirma em alternativa letra B, gabarito nossa questão número 5, ó, 2 apenas, certo? Então, a 2 apenas aqui que está errada, beleza? A 1 e 3 estão corretas. Fechando aqui a nossa quinta questão, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, questão número 6 diz assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, são princípios a serem obedecidos pela administração pública. Pessoal, então, questão aqui bem simples, ó, nossa segunda questão, falando aqui de princípios da administração pública, certo? Então, vocês lembram lá do LIMP, certo? Do LIMP. Isso aqui já é bem conhecido para quem já estuda, quem já fez concursos públicos. Mas você é aquele primeiro contato que está tendo concurso público, certo? Com certeza você ainda vai ali esquecer de um princípio ou outro, mas ó, com esse mnemônico LIMP, você não vai esquecer de forma alguma esses princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Então, sendo assim, ó, gabarito da nossa questão número 6, isso mesmo, letra C, ó, publicidade, impessoalidade, moralidade, legalidade e eficiência, certo? Então, prestem bem atenção, ó, as questões às vezes vão trazer assim, ó, pessoalidade, certo? Então, fica incorreto. O correto é o quê? Impessoalidade, certo? Então, alternativa aqui correta, letra C, gabarito da nossa questão número 6, beleza? Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 7, ó. Considerando as disposições constitucionais acerca da administração pública, assinala a alternativa incorreta, certo? Então, vamos ver aqui a nossa alternativa errada. A letra A diz, ó, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Pessoal, correto, certo? O servidor público civil tem essa garantia aqui de direito à livre associação sindical, beleza? Então, a alternativa A está correta. A B diz, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Também aqui, ó, perfeito, alternativa correta, conforme lá o artigo 37, inciso 3 da nossa Constituição, certo? Alternativa letra C, ó, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Também aqui a alternativa correta, perfeito, é o que determina o artigo 37, parágrafo 4º lá da nossa Constituição, certo? Pessoal, então nos resta aqui, logicamente, a alternativa D, gabarito da nossa questão número 7, certo? Ela vai trazer assim, ó. A lei reservará percentual de 20%
dos cargos e empregos públicos, dos quadros permanentes do pessoal do Poder Executivo para pessoas portadoras de deficiência, bem como para os afrodescendentes e indígenas. Pessoal, a alternativa aqui ó, está incorreta, por quê? Lá no nosso artigo 37 da nossa Constituição, especificamente no inciso 8º, ela vai trazer que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Ela não vai trazer aqui esses 20%, certo? A nossa Constituição ela não vai trazer aqui especificamente que é 20%. A nossa Constituição ela só define que deve ter esse percentual, certo? Todo o resto é definido em legislação ordinária e regulamentar. Como traz lá a 8.112, aí ela vai a 8.112, ela vai definir de até 20% das vagas. Mas a nossa Constituição ela não traz essa porcentagem, esse percentual, perfeito? Então, por esse motivo, a nossa letra D está incorreta. Gabarito aqui da nossa questão número 7. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8, ó. Tomando por base os princípios inerentes à administração pública, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37 caput, analisa as afirmações a seguir. Nós temos aqui ó, 4 itens, vamos analisar aqui cada afirmativa. A nossa primeira afirmativa diz: os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores àqueles pagos pelo Poder Executivo. E aí, senhores? Pessoal, a alternativa aqui está incorreta. Veja que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Isso aqui em conformidade lá com o inciso 12 do nosso artigo 37. Ele traz que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, certo? Então, alternativa 1, incorreta. A nossa 2 diz assim, ó: os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Senhores, negativo, certo? Os acréscimos pecuniários e percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Isso aqui no termo lá do nosso artigo 37, inciso 14, perfeito? Então, alternativa 2, ó, também está incorreta. O nosso item 3 diz assim, ó: os servidores públicos não têm direito de greve conforme está previsto pela Constituição Federal, certo? Pessoal, e aí, alternativa aí correta ou incorreta? Vejam só que a nossa Constituição Federal ela não vedou o direito de greve aos servidores públicos, apenas estabeleceu que caberá a lei específica regulamentar esse direito. Vejam só lá no inciso 7 da nossa Constituição, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Lá no inciso 7 da nossa Constituição. Ela vai trazer que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Ela não veda, certo? Ela não vai vedar. Então, a alternativa aqui incorreta. Então, nossa alternativa 4 diz assim, ó: o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Aí é fichinha, né? Perfeito, a alternativa aqui está correta, conforme inciso 3 do nosso artigo 37, ó, de até 2 anos, prorrogável uma vez, certo? Então, alternativa 4, correta. Então, nós ficamos aqui com o gabarito da nossa questão número 8, letra D, 4 apenas aqui que está correta. Todas as outras alternativas estão incorretas, perfeito? Então, fechando aqui a nossa 8ª questão, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8. Ó. Acerca das normas constitucionais sobre servidores públicos, assinala a alternativa correta. A letra A trouxe assim, ó: extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor ficará em indisponibilidade com remuneração integral por até 2 anos. Pessoal, vamos lá. Ó. Se o cargo for extinto ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional e não integral, certo? Como trouxe aqui na nossa questão. Ele ficará com a sua remuneração proporcional, certo? Isso aqui em conformidade lá com o artigo 41, parágrafo 3º da nossa Constituição. Então, alternativa A, incorreta. A letra B diz, ó: ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Pessoal, perfeito, certo? A estes servidores aplica-se o regime geral de previdência social por expressa previsão lá do parágrafo 13º do artigo 40, certo?
artigo 40, certo? Vejam que ele vai trazer que aplique-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarar de livre nomeação, exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social, certo? Então, eu trago expressamente aí pela nossa Constituição. Então, gabarito da nossa questão número 9, letra B, beleza? Todas as outras nossas alternativas estão incorretas. Vejam que a letra C ela trouxe assim, ó, o servidor público estável somente perderá o cargo por força de sentença judicial transitada em julgado. Não, são, ó, vejam só, lá no artigo 41, vamos prestar atenção aqui, ó, é interessante a gente estudar as questões erradas também, que é revisão. Alternativa, o artigo 48 traz assim, ó, que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. No parágrafo 1º, ele vai trazer que o servidor público estável só perderá o cargo em 3 hipóteses. Em virtude de sentença judicial transitada e julgado, como trouxe aqui, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Então, a alternativa aqui está incorreta ao falar que somente perderá o cargo por força de sentença judicial. Não, ele tem 3 formas aí dele perder o cargo, beleza? Então, a alternativa C, incorreta. A letra D, ele diz assim, ó, em qualquer caso que exija o afastamento de servidor público da administração direta, autárquica e fundacional para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, sem exceções. Gente, veja só aqui, ó. Caso o servidor da administração direta, autárquica e fundacional seja afastado para o exercício de mandato eletivo, terá o seu tempo de serviço aí será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção de merecimento, certo? Então ele tem exceções aqui, ó. Então, alternativa D, incorreta. E por fim, a nossa letra E diz, ó, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor, será ele reintegrado e o eventual ocupante de vaga reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização ou posto em disponibilidade com remuneração integral. Senhores, ó, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será ele aí reintegrado e o eventual ocupante de vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitando em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, certo? Então, alternativa aqui também incorreta, beleza? Então, gabarito da nossa nona questão, letra B, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, chegando aqui a nossa 10ª questão, 10ª questão da nossa bateria de questões, focando aqui na Polícia Penal da Paraíba, certo? Quero lembrar aqui a vocês para colocar nos comentários quantas questões vocês acertaram, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aqui com outros concurseiros, certo? Compartilha aí nos grupos de estudos, beleza? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, certo? Quando você está se preparando aí para a Polícia Penal da Paraíba, nós temos aqui diversos vídeos no nosso canal de resolução de exercício, ainda teremos aí muitos outros mais aí, para ajudar vocês, certo? E se você está se preparando para os concursos, nós temos aí também diversos outros projetos, certo? Estamos aí trabalhando PM Ceará, PM Sergipe, certo? Nós iremos aí começar a trabalhar PM Tocantins, Polícia Penal Alagoas, certo? Então temos aí diversos outros concursos, certo? Caso você deseje aí se preparar, você vai encontrar muito conteúdo aqui no nosso canal, e lembrando lá do nosso combo da Polícia Penal da Paraíba está disponível para você, clica aqui no link desse vídeo que você vai ter acesso a esse material, certo? Então vamos fechar aqui a nossa última questão com chave de ouro. Ela diz assim, ó, João é servidor público e seu advogado lhe informou que o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição assegura aos servidores ocupantes de cargos públicos alguns dos direitos garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, previstos no artigo 7 e seus incisos da Constituição. Dentre eles nós temos, letra A, proteção ao salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Letra B, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Letra C, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. Letra D, seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. E letra E, fundo de garantia de tempo de serviço. E aí, senhores? Pessoal, a alternativa aqui está correta. A letra C, certo? Ó, letra C, gabarito da nossa questão número 10, certo? O teor dispõe aí o artigo 39, parágrafo 3º, que trata dos direitos dos trabalhadores que são devidos aos servidores públicos, dentre eles o do inciso lá, ó, 16, certo? Do inciso 16, que ele vai trazer a remuneração do servidor extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal, perfeito? Então, a alternativa correta da nossa última questão, letra C. Espero que vocês todos aí tenham gabaritado todas as questões da nossa
bateria de questões hoje para a Polícia Penal da Paraíba, beleza? Então, minha gratidão a todos vocês que chegaram até o fim, certo? Espero vocês no nosso próximo encontro aí da Polícia Penal da Paraíba. Fiquem todos com Deus.